Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Pop Pão. Eu sou a professora Maíra Martins e vou conduzir vocês nessa jornada da panificação básica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre utensílios e ingredientes importantes na panificação. O objetivo desse curso é a gente conseguir fazer um pão com poucos utensílios, tá? O pão mesmo, o utensílio mais importante que a gente vai utilizar são as nossas mãos. Mas para um pão, a gente precisa de alguns utensílios básicos e extremamente importantes para a gente conseguir fazer o pão em casa. Uma das coisas que a gente precisa obedecer é a padronização desses pães. E como que a gente vai tornar esses pães padronizados? Principalmente com o uso de uma balancinha caseira dessa. Essa aqui eu comprei pela internet, tá? Muitos ainda não têm, mas caso você queira se profissionalizar ou a partir do aprendizado de fazer pão, querer vender esses pães, é importante adquirir uma balancinha dessa, tá? Uma outra forma da gente padronizar as nossas formulações é usando um kit de xícara padrão, tá? Toda vez que uma formulação, você pega uma formulação na internet, tá lá, 1,5 xícaras de farinha de trigo. Gente, não é qualquer xícara, não é a xícara da casa, da nossa casa, porque a xícara da minha casa pode comportar 230 ml, a de outra pessoa pode com 220, outra 200, então cada xícara tem um volume diferente. Essa aqui não, essa aqui é uma xícara padrão. Então quando a gente fala assim, é uma xícara de farinha de trigo, é dessa xícara que eu tô falando, tá? E esses conjuntinhos aqui, padrão, a gente encontra em lojas que vende produtos da China ou que vende aqueles produtos mais baratinhos, tá? Ou em casas especializadas de confeitaria e panificação, também a gente encontra, ok? Então, nas formulações aqui que a gente vai utilizar, a gente vai tentar, sempre vai dar os pesos ou volumes, tá? Pra gente conseguir pesar a formulação, mas a gente também vai tentar dar sempre nas xícaras e colheres medidoras, tá? Outros utensílios importantes da gente ter é um pincel de boa qualidade. Pode ser um pincel que deveria ser usado para pintar a parede, por exemplo, mas a gente compra um novinho, que é baratinho, e usa só dentro da nossa cozinha, só para uso culinário, certo? Mas ele pode comprar desse, mas se você quiser investir um pouco mais, comprar daqueles pincéis de cerdas de silicone, que eles são ideais para serem utilizados na cozinha. Para que a gente vai utilizar os pincéis? Para pincelar ovo ou algum tipo de egg wash na nossa massa, tá? Importante também um bisturi para a gente fazer os cortes nas massas. Como bisturi profissional a gente só vai encontrar pela internet ou em casas muito especializadas, a gente pode comprar daquelas lâminas que a gente compra na farmácia mesmo, tá? Ela serve também. E provavelmente vai ser essa que nós vamos usar no curso, para vocês verem que é possível. E também é importante ter uma faca boa e sacos plásticos descartáveis ou potes para a gente fazer o nosso mise en place, que é a organização de todos os ingredientes que a gente vai utilizar, tá? Eu vou falar mais de mise en place quando a gente vai falando de processamento. Então esses são os utensílios mais importantes para a gente conseguir fazer um pão de boa qualidade. Pode fazer em qualquer assadeira, inclusive ou assadeira fechada, né? Ou assadeira para pizza que tem aqueles furinhos, não tem importância. Qualquer tipo de assadeira vai conduzir calor de uma forma satisfatória para o assamento dos nossos pães. Falando sobre alguns ingredientes importantes de serem mencionados agora para a gente fazer os nossos pães, o principal é a farinha de trigo, né? Por que é o principal? Primeiro porque ela dá toda a nossa estrutura de pão. Quando a gente pensa em pão, a gente pensa em farinha de trigo. E segundo, porque ela tem os dois componentes mais importantes para a gente entender como que eles funcionam dentro da panificação, que é o amido e o glúten. O amido vai dar toda a estrutura do meu pão e o glúten vai ser responsável por formar cadeias que vão segurar o gás carbônico formado durante a fermentação, certo? Então,
quanto uma rede de glúten mais estruturada, mais organizada, mais ela vai segurar o gás carbônico que vai ser produzido durante a fermentação e pães maiores e mais macios a gente vai ter, tá? A gente vai falar mais um pouquinho disso. Peraí que eu vou ter que voltar, onde que eu vou voltar? Numa formulação padrão, a farinha de trigo... Numa formulação padrão profissional, os ingredientes são dados em porcentagem. E a farinha de trigo é tão importante que ela é sempre 100% da minha formulação. Isso significa o quê? Que todos os outros ingredientes são mensurados baseados na quantidade de farinha de trigo que tem na minha formulação. Então, por exemplo, se eu tenho uma formulação que está lá escrito que tem 10% de gordura, 10% de manteiga. Então, significa que independente se eu faça 500 gramas de farinha ou 300 gramas de farinha ou 10 quilos de farinha, 10% dessa quantidade eu vou usar em gordura. Entenderam? Outro ingrediente importante é o fermento. Na panificação a gente usa o fermento biológico, que é diferente daquele fermento químico que a gente usa para fazer bolo, tá? O fermento químico para bolo, ele age somente na presença de umidade e produz gás. O fermento biológico não. Se trata de leveduras que são vivas e elas se alimentam do açúcar, que pode ser um açúcar adicionado ou o açúcar que vai ser hidrolisado a partir do amido ou da farinha de trigo para poder se alimentar e produzir gás carbônico. Essa fermentação que eu estou falando é a mesma ideia de fermentação alcoólica. Por quê? Na teoria, durante a fermentação vai se produzir tanto o gás carbônico quanto o álcool. Só que na panificação, o elemento mais importante para a gente é o gás, que vai ser responsável por deixar um pão bem macio, desde que ele seja bem produzido e que as redes de glúten atuem ali segurando para que ele fique na massa. Temos dois tipos principais de fermento: o fermento biológico fresco e o fermento biológico seco instantâneo. Tanto faz utilizar qualquer um dos dois. O fermento fresco, ele é fresco porque ele tem uma quantidade maior de umidade, por isso que ele precisa ser conservado em geladeira. E a diferença do fermento seco é apenas a retirada da umidade. Então, como um tem bastante água e o outro não tem, a gente considera que o fermento biológico seco instantâneo, ele é 3 vezes mais forte do que o fermento fresco. Então, se na nossa formulação estiver pedindo 30 gramas de fermento fresco, a gente pode usar 10 gramas do fermento seco. Vai dar o mesmo resultado. A água é extremamente importante, porque é ela que dá ponto na minha massa. A gente vê, principalmente na internet, muitas pessoas fazendo pão, colocando toda a parte líquida e dando ponto com farinha de trigo. Gente, a partir de hoje a gente não vai fazer mais isso, tá? Por quê? Lembra que eu falei que todos os ingredientes são pesados em relação à farinha de trigo? Imagina se eu ficar dando ponto na farinha de trigo e adicionando muito mais farinha do que era o inicial. O que é que vai acontecer? Todos os outros ingredientes vão ficar mais diluídos e o sabor do seu pão não vai ser mais o mesmo. Então, a gente sempre dá ponto na massa com o ingrediente líquido da minha formulação. Eu tô falando água porque é o mais comum, mas pode ser leite, pode ser um tipo de suco. Qualquer líquido que a gente queira colocar na nossa formulação vai ser o responsável por dar ponto na nossa massa, certo? A água é extremamente importante porque o glúten que eu falei, lembra? O glúten ele é formado a partir de 2 elementos: umidade, que vai ser a água na formulação, ou o leite, o elemento líquido, e a sova mecânica, o trabalho mecânico. Então, para o glúten, para as redes de glúten serem formadas, a gente precisa sovar a massa, tá? Então, desde que tenha umidade suficiente e tenha sova suficiente, meu glúten vai ser estruturado. Mas tem uma coisa que pode interferir na minha formação de glúten, que são as fibras presentes na farinha de trigo integral. Qual que é a diferença de farinha de trigo? A comum, que é a farinha de trigo refinada, e a farinha de trigo
integral. A farinha de trigo integral, ela é moída a partir do grão íntegro de trigo. Isso significa que a gente moe o grão inteiro, com germen, com pericarpo e com endosperma. O endosperma, ele é o lugar do trigo ou do cereal que está presente a maior parte do amido daquele cereal. E o amido do trigo é a farinha de trigo. Então, nesse endosperma também vai estar localizado as proteínas que são as proteínas do glúten. As mais importantes são as do glúten. Quando a gente moe o grão íntegro, a gente moe também as partes externas. A gente sabe que a maior quantidade de fibra que tem no meu grão, no meu cereal, ele está nas partes externas do grão. A fibra, ela compete com o glúten pela água e a fibra sempre ganha. Então, se o glúten não tem água suficiente para se desenvolver, ele vai ter um desenvolvimento limitado. Então, eu vou ter massas um pouco menores e mais densas. Então, esse é o motivo de pães integrais eles serem mais densos, menos macios, tá? Porque ele é rico em fibra e a fibra impede que o glúten se desenvolva da forma que ele deveria, certo? Então, tecnologicamente, as farinhas de trigo refinado são as mais interessantes para a gente utilizar na produção de pães, tá? Lembrando que nutricionalmente as integrais são melhores. Outros ingredientes que são importantes a gente comentar são as gorduras e os açúcares. Tanto um quanto o outro são considerados ingredientes enriquecedores ou amaciadores. Por quê? Porque a presença deles nas nossas massas torna-se os pães mais macios e ajuda também no aumento da vida de prateleira desses pães. Então, por isso que, por exemplo, um pão de forma, ele dura mais dias, com todas as qualidades sensoriais boas, do que um pão francês. O pão francês é considerado uma massa pobre, ou seja, ela não tem nenhum tipo de ingrediente amaciador ou enriquecedor. Então, por isso que a gente compra um pão francês cedo e ele está bem crocante e no final da tarde ou no início da tarde ele já está bem murchinho, bem macio, tá? Perdeu o frescor, né? Ou seja, ele não tem elementos suficientes ou ingredientes suficientes para manter a vida de prateleira dele homogênea, para manter as características dele boas durante muito tempo. Assim como gordura e açúcares, a presença de ovos também torna a massa mais rica. Isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo que falou sobre utensílios e ingredientes na panificação. A gente vai ver mais sobre isso durante as aulas práticas. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e de compartilhar com quem você acha que também vai gostar. Até o próximo vídeo.